Agora, voltando só um pouquinho na própria medida da pressão, tá? Já que a gente está falando tão do básico aqui, e o que é, afinal de contas, esse aparelho que você coloca? O esfigmomanômetro, né? Que a gente está medindo. Então, a gente coloca e a gente enche ele, certo? Então, como a Carol falou, a gente coloca o estetoscópio em cima da artéria e a gente vai encher o manguito até a gente parar de ouvir o batimento dela. Ou sentir o batimento da artéria. O procedimento correto, né, Ivani? Quando a gente vai olhar, a gente consegue, é você sentir primeiro. A gente sente, a gente não está ouvindo, a gente Isso. coloca. A gente sente. Aliás, dá para medir a pressão até sem o esteto. Porque você pode medir só sentindo a artéria. Porque assim, a gente vai e a gente sente a artéria pulsar, você vai e enche, até você sentir que ela parou de pulsar. Então, quando ela parou de pulsar, a gente interrompeu a passagem do sangue ali. Você concorda? Uhum. Ela não está mais pulsando, não está vindo sangue ali. Aí, você vai e você começa a soltar o ar, certo? Beleza. Você vai soltando o ar, e aí, quando você começa a sentir que ela pulsou de novo, ou quando você está ouvindo com o estetos, você ouve o primeiro batimento ali, essa é a pressão máxima. É a pressão que o coração tem que fazer para chegar sangue nessa artéria. Aí você conta isso. Essa é a máxima. Isso, ela aparece ali no reloginho. Entendeu? Então, é a pressão que o coração tem que fazer, que é a pressão sistólica. Qual é a bomba que ele tem que fazer para jogar o sangue nela? Então, essa é a pressão máxima. E a gente vai ouvindo. Quando a gente não ouve mais, é a última pressão, que é a pressão mínima. É a pressão o quê? Que você sabe que é o basal que sobra na artéria. Porque aí você não ouve mais pulsação, tá? É quando é o basal, realmente é o basal. É o quanto você está sobrando de sangue Você lá. faz 2 continhas quando você tá com o negócio no braço? Não tem 2 contas. Você ouve a primeira e a última. A máxima e a mínima. Mas como você sabe que deu 12 e como deu... Porque ele tá pulsa. escrito. É assim, Gu. Você Vê no reloginho, ele começa... Então, assim... Entendi. É que eu tava na cabeça que quando você tá lá, você tá escutando 1, 2, 3... Não, você não conta. Você vê pulsar o relógio. Então, Entendi. O relógio começa a pulsar antes de você ouvir Meu o Deus, barulho. mas isso é óbvio pra médico, né? Pra mim não era pra estar óbvio. Não, por isso que nós assim. estamos falando aqui nesse podcast. Não, eu sei. É porque eu jurava que você contava alguma coisa quando você tava com o negócio no meu braço. Não conta nada. Não, você ouve, você percebe até o ponteiro começar a pulsar, aí de repente aparece um tum, 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 tum. Aí você não ouve mais nada. Então, o primeiro tum é a abertura, é quando você diz que é a pressão máxima. Então, Gu, existe uma técnica, para quem é médico e nos ouve, tem uma técnica adequada. Posicionamento sentado do paciente, a altura do braço que você tem que posicionar, o braço tem que estar relaxado, você tem que posicionar o esteto adequadamente, o paciente tem que estar tranquilo. Existe uma sugestão de quanto você insufla acima do fechamento. Como que eu sei o fechamento? Isso que a Ivani falou, você sente inicialmente a artéria parar de pulsar. Então, você tem que insuflar o manguito acima desse valor, certo? Porque eu tenho que interromper. E aí eu vou soltando devagar para eu ter certeza o momento que abre a artéria e certeza o momento que fecha, que é o momento que fecha, né? É o momento que eu paro de ouvir. Então, isso é muito importante quando a gente fala de uma avaliação de triagem de hipertensão. Tem que ser feito o processo todo adequado, Gu. A criança tem que estar, como a Ivani falou, calma. Não adianta você pegar a criança que está correndo no consultório, sentar e medir. Vai estar acima, entendeu? Então, essa medida é muito importante. Agora eu tenho uma pergunta. Fala. Esse modelo é o raiz de Isso. se medir. Tem os Nutella que você compra na farmácia lá, né? Ah, Você põe sim. no pulso, Sim. que mede automático e tal. Aquilo lá funciona? Funciona. Eles são, tem Funciona. como só que você tem que calibrar periodicamente, tem todo um processo, né? Entendi. Então, assim, o raiz garante que a gente não fique atrás de calibrar. É a gente que está garantindo ali que o negócio funciona todo Você dia, calibra toda o hora. seu...